Bom, boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos à apresentação sobre aprendizado no mundo digital. Antes de mais nada, meu nome é Cleber Donadi, sou consultor da Nexialistas. Por que eu decidi falar sobre esse tema no CBTD? Porque a gente vive numa era e num mundo onde a gente está cada vez mais digital e estamos exponencial. Como que eu posso comprovar isso, que nós estamos exponencial? O que é exponencial? Se a gente pegar ao longo dos tempos, quanto tempo cada uma dessas mídias demorou para alcançar 50 milhões de usuários? A gente tem aqui o telefone em 75 anos, até o iPhone em 3 anos. Então o iPhone conseguiu conquistar 50 milhões de usuários em 3 anos. Depois, quando a gente passa para outros exemplos, como por exemplo o Instagram, demorou 2 anos. O Angry Birds, alguém chuta aqui quanto tempo demorou? O Angry Birds? 35 dias ele alcançou 50 milhões de usuários. E aí a gente tem um outro caso, Pokémon GO, que é aquele jogo de realidade aumentada, que ele alcançou 50 milhões de usuários em 15 dias. Então, isso não é uma progressão aritmética, é geométrica, não é 2 mais 2, é 2 vezes 2 a enésima potência, cada vez mais rápido. Então, dessa forma, quais são as características desse mundo digital? Primeira característica, esse mundo digital é mobile. O que é mobile? O smartphone, hoje, ele é utilizado por mais pessoas do que o PC, por exemplo. Então, o smartphone já ultrapassou o número de PCs. E saiu agora, nesse ano de 2017, que o Brasil, até o final do ano, vai ter mais smartphones do que praticamente habitantes. Então, a gente vai ter um smartphone para cada habitante. Ou seja, para o profissional de TI/D, que pensa em como treinar, como gerar aprendizado nesse mundo digital, não pode deixar de considerar o mobile. Não dá para pensar em não fazer algo que não seja pensando nessa característica. Segunda posição, ele precisa ser rápido. O mundo digital está exigindo essa rapidez. Eu trouxe aqui algumas profissões do futuro, por exemplo, gestor de comunidades digitais, consultor de simplificação. Isso são algumas pesquisas que trazem as profissões do futuro. E aí eu fico me perguntando, 4 anos para a formação de uma pessoa? Será que esse é o tempo? Não é. As empresas precisam formar essas pessoas cada vez mais rápido. Novas profissões estão entrando no mercado, a gente não tem esse tempo para formá-las. E ele precisa ser atrativo. Por quê? De acordo com uma pesquisa, o nível de atenção das pessoas caiu, é menor do que o de um peixe. Não me perguntem quem ficou prestando atenção no peixe, cronometrando quanto tempo ele tem de atenção. Mas o fato é, hoje a nossa atenção está muito diversificada. A gente abre qualquer aba da internet, qualquer aba no nosso aplicativo, a gente tem vários atrativos. Então a gente precisa ter um conteúdo que seja atrativo. E aí, quais são os desafios? Então, pensando nessas características, quais são os nossos desafios? Primeira coisa, abandonar os velhos modelos. Não dá mais para pensar em sala de aula, modelo lápis e caderno. A gente precisa pensar em outras coisas. Ah, Kleber, mas a gente na empresa, a gente já tem um LMS. Ok, muito bacana. Conheci várias empresas que possuem LMS, porém, para algumas o LMS está como a bicicleta ergométrica. Aquela coisa, você compra uma bicicleta ergométrica falando, não, eu vou usar, agora eu estou na era da tecnologia, eu vou me exercitar. Porém, depois de 2 semanas ela está lá jogada. Então a gente não pode mais pensar nisso. E a gente precisa ter o quê? Um novo papel do profissional de TI/D para criar essa cultura disruptiva dentro das organizações. E o que é essa disrupção corporativa? O profissional de TI/D, ele vai ter que passar de gestão de eficiência para garantia de processo de aprendizagem. Ok? Ele não pode mais ficar focado em eficiência. O que é eficiência? Eu preciso entregar o negócio, o treinamento correto, da forma correta, do jeito que me pediram. Não, ele precisa garantir um processo de aprendizagem. E esse processo ele precisa ser focado o quê? No individual.
Cada funcionário é diferente do outro. Cada um tem uma forma de pensar, de agir e tem uma forma de aprender. Ele precisa ser mobile, como eu já falei. Não dá para pensar em conteúdos que não sejam mobile. E ele precisa ser inteligente. E aí a gente começa a usar algumas tecnologias que hoje estão sendo faladas muito, como, por exemplo, Big Data, Analytics, porque eu preciso fazer com que essas tecnologias conversem com o meu público e ele consiga reagir da forma que eu tenho interesse. Então a gente passa lá de eficiência operacional e aí a gente vem trabalhando, né, ao longo do tempo. Passando para o Self-Service Learning, né, que é o funcionário, é a pessoa se servir do conteúdo que ela deseja. Depois a gente vem para uma era do Collaborative Learning. O que é o Collaborative Learning? São as pessoas aprendendo com elas, né? Então, um ensina o outro, eles ensinam, né? O conhecimento ele é mútuo. O que eu tenho interesse, eu vou buscar em uma outra pessoa que pode conhecer aquilo. E aí, por fim, nós temos o último estágio do aprendizado digital, que é o Learner Control Learning. É a pessoa controlando o que ela quer aprender. Então, parte muito mais da pessoa que precisa aprender isso do que praticamente da organização. Na verdade, a organização ela precisa prover tudo que essa pessoa precisa aprender, mas ela que vai controlar a forma como ela deve aprender, porque a gente está nesse mundo cada vez mais digital. Então, como é que a gente faz para implementar isso? Primeiro, cultura de aprendizagem. Precisa ser implementado dentro das empresas uma cultura que fortaleça a aprendizagem, né? Não é mais uma cultura de eficiência. Não, eu preciso fazer com que as pessoas aprendam. Depois, eu preciso acelerar a aprendizagem. Como eu falei anteriormente, isso precisa ser muito rápido. Nós não temos mais um ano para formar uma pessoa, né? Um ano para formar um colaborador. A gente tem muitas vezes poucos meses ou até semanas para esse colaborador saber fazer algo. E, como é que eu implemento uma cultura de aprendizagem? Primeiro ponto, eu preciso me dedicar tempo para treinamento e novos conhecimentos. Eu preciso buscar novas fontes, né? Preciso constantemente ir atrás de novos conteúdos. Eu preciso personalizar planos de desenvolvimento para as pessoas. Não é só mais aquele plano macro da empresa. Eu preciso pensar no indivíduo, no individual. Criar accountability, que aí é responsabilizar as pessoas pelos resultados. E por último, usar a cultura da empresa para atrair novos talentos. Então isso aqui foi até na fonte da ATD. E para aceleração da aprendizagem? Como é que a gente faz para acelerar a aprendizagem dos nossos colaboradores? Primeiro, é preciso saber aprender, desaprender e aprender novamente. É preciso saber que com os erros se aprende. Não é mais aquela busca da eficiência, não, nós não podemos errar. Sim, você pode e, aliás, você deve errar. Porque só sabendo errar que você sabe exatamente o ponto que você precisa melhorar. E a tendência generalista da liderança para lidar constantemente com um cenário de mudança. Que aí a gente usa uma expressão, o mundo VUCA, né, que eu não comentei lá, mas é um mundo volátil, incerto, ele é ambíguo. Então a gente está passando por esse momento onde as lideranças elas precisam ser muito mais flexíveis, né? Não dá para estar dentro da caixa, né? Como a gente costuma falar, nós jogamos a caixa fora, porque não é só pensar fora da caixa, é jogar literalmente a caixa fora. E aí, fechando com uma frase do Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Então a gente está em constante mudança. E quais as soluções que a gente pode implementar então nesse cenário? Vamos lá. Primeira coisa, era da aprendizagem, a gente precisa pensar em universidade corporativa e strategy learning. O que é isso? É você pensar o aprendizado da empresa de acordo com a estratégia da empresa.
Não é mais ter aqueles espasmos e falar, eu preciso criar um treinamento X. Tá, mas com qual objetivo? E tem um objetivo ligado à estratégia da empresa? É preciso formalizar essa estratégia e fazer com que todo o aprendizado da organização esteja diretamente ligado a essa estratégia. E aí, nós temos que individualizar a aprendizagem por meio de Big Data e Analytics. Então, o que é isso? Eu preciso analisar como é que o meu funcionário ele reage a algumas informações. Eu preciso extrair esses relatórios. Como é que está acontecendo esses resultados? É preciso criar microlearning. Lembra que eu falei do tempo, né? Não dá para esperar 4 anos? Preciso criar microlearnings. O que é isso? Aprendizado curto, rápido, muito certeiro. Aqui a gente está numa palestra, 15 minutos, muito conteúdo. É microlearning isso. E foco na aprendizagem 70-20. O que é? 70% de 20% de teoria, 70% de prática. Não é mais sala de aula. E aí a gente tem várias outras soluções, como por exemplo o whiteboard. O que é um whiteboard? Aquele vídeo animado, onde eu consigo passar uma mensagem em poucos segundos, consigo prender a atenção, consigo ser rápido e consigo ser atrativo. Infografias. A gente pode trabalhar em apenas uma folha de papel, onde eu consigo enviar por mobile ou por computador toda a estratégia de uma organização, ou então um plano de vendas. E vídeos interativos. Então, pensar em novas plataformas. A gente pode pensar em realidade aumentada. Não sei se vocês já viram algum case de realidade aumentada. Nós, na Nexialistas, temos esse aplicativo, onde você baixa o aplicativo, você apontando para essa foto, ele aparece uma dezena de informações que você quer passar. Pouco tempo eu fiz um projeto onde a gente estava propondo para o cliente que ele colocasse uma foto na entrada de cada departamento e os funcionários, quando apontassem o celular, já teriam toda a informação ali naquele momento. Então isso é trabalhar com realidade aumentada. Você trabalha com mobile, ali no micro, muito rapidamente e certeiro. Depois, podemos trabalhar com realidade virtual. Essa é uma tendência que vem crescendo cada vez mais. Realidade virtual, você consegue simular o ambiente, você consegue simular atitudes da pessoa, como que a pessoa age, como que a pessoa reage a algumas situações dentro de um ambiente controlado e totalmente tecnológico. Quem já passou por uma experiência sabe dizer que é muito forte essa aprendizagem. E aí, por fim, foco na mensuração assertiva. O que eu devo mensurar? Essa é uma das partes mais importantes. Por quê? Eu preciso ter os meus KPIs de acordo com o que eu preciso gerir na empresa. Né? Eu preciso colocar indicadores que me digam, eu estou indo no caminho certo? A gente trouxe aqui os referenciais da própria ABTD, de como as empresas avaliam a aprendizagem. E olha que interessante, em 2015, a maior parte das empresas, 77%, se valiam na avaliação de reação. Porém, o que é avaliação de reação? É aquela coisa, olha, gostei, foi muito bom o treinamento, adorei, o palestrante foi ótimo, ele fez piada, eu morri de rir. Mas e aí, onde entra a aprendizagem aqui? 28 avaliando o aprendizado. Então já é um número bem menor. Avaliação da aplicabilidade. A gente partiu, esse é um número bastante interessante, porque aumentou de 9,8 para 13. E é uma coisa que isso eu preciso medir. Como que a pessoa está aplicando esse conhecimento? Avaliação de resultados também tem aumentado e o ROI também tem aumentado. Então esse é um lance muito positivo, porque mostra que as empresas estão cada vez mais preocupadas, porém ainda tem um número bastante grande de empresas que focam mais na avaliação de reação do que nos outros resultados. Tudo bem, gente? Então, eu acho que meu tempo já tenho mais 30 segundos, não sei se vai dar tempo para tirar alguma dúvida, mas eu deixo aqui o meu muito obrigado. Vou ficar por aqui mais 10 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar. Muito obrigado, gente.